Oi, Si. Ai, que legal, o pessoal tá entrando. Bem-vindos, bem-vindas, né? Simone, Jéssica, tudo bem? É, hoje, hoje é dia do futuro, onde várias pessoas do mundo inteiro estão comemorando, celebrando esse dia com muitas atividades. Oi, Jéssica, saudades de você. E muitas pessoas estão comemorando esse dia com muitas conversas sobre o futuro. E aconteceu uma movimentação maravilhosa na rede da Fluxonomia hoje. Oi, Danilo, bem-vindo. E para o dia de hoje, né, uma movimentação para a gente celebrar esses dias com uma série de lives ao longo do dia, né, em que uma pessoa, uma fluxonomista, né, as mulheres estão todas participando com uma live com tema relacionado ao futuro para inspirar todos nós, né, para pensar e para a gente co-criar futuros juntos. E que o tema que eu trago aqui para conversar com vocês, né, que isso seja também uma conversa, né, entre a gente aqui, é sobre futuro e o coletivo, né? O futuro é coletivo, a gente não tem dúvidas disso. Porque e é interessante ver como a programação de lives desse dia com a turma da Fluxonomia foi feita. Foi feita só porque aconteceu com o coletivo, né? Uma pessoa levantou a ideia, outra já começou a fazer as artes, que surgiu uma planilha no Drive para agendar os horários, e aí várias pessoas foram atualizando as artes, enfim, todo mundo divulgando, todo mundo da rede divulgando, e depois vai estar, os vídeos vão estar disponíveis no canal também, Receitas para Ser Feliz, ou seja, só está acontecendo porque o coletivo se juntou para fazer para um propósito comum, que era essa comunicação juntas sobre o futuro. Na fluxonomia, a gente atua, né, os fluxonomistas que estão aqui assistindo, a gente atua baseados em futuros desejáveis. A gente atua criando os futuros desejáveis, né? Porque a gente sabe que o futuro, daqui a alguns anos, vai depender das nossas escolhas de agora, ele é criado agora. O que a gente vive no presente, o que a gente vive hoje, né, nosso mundo atual, ele já foi imaginado, já foi sonhado por pessoas há muitos e muitos anos atrás. E ainda dentro da fluxonomia, depois que a gente cria, né, co-cria esses futuros desejáveis, né, pensa no futuro, imagina esse futuro, a gente traz para o presente olhando a abundância nas 4 dimensões, né, que recursos temos para viabilizar esse futuro, para fazer com que esse futuro aconteça. Então a gente joga lá para o futuro, mas traz para o presente, para o que vamos fazer agora para criar esse futuro, né? E as 4 dimensões são a cultural, né, que trabalha a dimensão da economia criativa, que trabalha a criatividade, conhecimento, tudo isso. O ambiental, que são a dimensão da estrutura física, social, que é a rede, né, que são as pessoas, quem a gente tem disponível, como que a gente vai fazer junto, e o financeiro, que é o tempo e os multivalores que esse financeiro traz. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema de coletivo, é importante a gente entender o nosso presente, né? Que a gente não está sozinho no mundo e que as nossas escolhas individuais, elas sempre são coletivas também, né? O impacto de cada ação nossa individual, ela reverbera no coletivo,
né? Isso é presente já, não adianta, isso a gente vê com essa questão tanto da pandemia, com a questão das vacinas, com a escolha do que compramos, né? O que a gente compra impacta, não é só a nossa escolha do que a gente compra, impacta o todo. Como a gente descarta o nosso lixo, impacta o todo, né? Então, mesmo as nossas escolhas individuais são escolhas coletivas. E, assim, com a pandemia, a gente levou um super empurrão do mundo quanto a isso e quanto a várias coisas, né? De um dia para o outro, a gente vivendo uma transformação como se o futuro tivesse chegado agora, né? Como se o futuro... Ah, Jéssica, não conhecia fluxonomia? Ah, que legal! Mas olha que a gente tem uma rede de fluxonomistas que a gente está com atividades o dia todo, tá? E aí, com a pandemia, esse futuro que a gente imaginava as coisas lá na frente, tudo isso se tornou presente, né? Foi de um dia para o outro, quando a gente falava, nossa, o futuro vai ser tudo online, né? As pessoas vão se conectar por videoaulas, a gente já, dentro da fluxonomia, a gente já tinha as aulas telepresenciais, né? Quem aí participa da fluxonomia já tinha esse contato com a tecnologia e de repente todas as empresas do dia para a noite vivendo esse futuro agora de adaptar tudo isso para online, de adaptar para o virtual e tudo de uma vez. Oi, Maria Clara, legal. Então, toda essa transformação se tornou presente e vai continuar sendo, tudo isso vai continuar ainda sendo muito rápido, né? Então, agora, pensar no coletivo, pensar em coletivo, pensar nas nossas escolhas para o futuro agora são essenciais. Conta aqui pro chat quem aqui ainda não fez a formação. O Danilo é fluxonomista também, Maria Clara. Aqui, ó, quem ainda não fez, manda aí pro Danilo saber. Legal. E hoje a gente tá tendo essa percepção da vida em comunidade, do um por todos e todos por um. Né? Não é só mais olhar para si, mas é olhar para si, né? Para as escolhas que impactam o mundo, que impactam o outro. A Cidinha, ela é uma fluxonomista nata já. A fluxonomia já está dentro dela. Ela utiliza os recursos, a potência dela para fazer girar as coisas. Cidinha é super fluxonomista. E a gente tem percebido muito essa percepção do coletivo, e é isso que é o futuro, né? Essa percepção do olhar para o impacto que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo hoje e o que vai atuar no coletivo. E essa questão das comunidades que eu gostaria de falar, porque quando a gente pensa em coletivo, a gente está pensando na gente e no outro que está à nossa volta, vem muito essa questão da volta do pensamento em comunidade. Eu hoje moro em uma comunidade rural, né? Sempre morei pouco tempo sem ser aqui no bairro. E a gente percebe o quanto é importante esse olhar dessa questão. Quando uma pessoa, por exemplo, está passando dificuldades aqui na comunidade, todos se mobilizam para ajudar essa pessoa, né? Todos se mobilizam da forma que podem, da forma que podem oferecer. Por exemplo, todos se juntam com doações, ou com bingo, ou com o que pode ser feito. Se alguém pode ir lá arrumar a casa ou cuidar do filho da pessoa algum dia, tudo isso acontece. Isso é viver em coletivo. E isso remonta muito às épocas antigas, né? Por exemplo, os meus pais contavam, né? Um futuro antigo, mas não tão distante assim, porque perto da minha infância, que se uma família que criava bois ou porcos matava um animal ou matava alguns animais,
aquela carne era toda dividida entre as pessoas, né? Ou então, quando tinha uma grande colheita de uma família, aquela colheita era dividida entre as pessoas vizinhas, ou seja, tinha um compartilhamento das coisas. Ou seja, olhava-se para a abundância do indivíduo, mas também para a abundância do todo, para a abundância da comunidade e o que os vizinhos podiam oferecer e compartilhar os seus recursos, por exemplo. Assim, ninguém passaria necessidade. É claro que hoje a gente tem muito mais acesso a muitas coisas, né? Então, acabou se perdendo esse olhar um pouco da comunidade, né? Acabou se perdendo um pouco desse olhar para os recursos que temos à volta e às vezes vamos consumir de outras pessoas, enfim, de outros grandes empresas que vão gerar grandes impactos negativos para o mundo, e a gente esquece de olhar ao nosso entorno, né? Esquece de olhar em volta da gente. E o que acontece quando a gente se lembra dessa época que se compartilhava os recursos que tinham, é a abundância local, e é isso que a fluxonomia trabalha muito bem. A abundância dos recursos que temos, que todos temos. Então, é um olhar realmente para a abundância que está em volta, né? Para os recursos que estão em volta. Ou seja, quem tinha a carne disponível que compartilhava aquilo tudo. A Fernanda também nasceu e cresceu na minha comunidade, já deve ter escutado essas histórias, né? Tipo, quem tinha aquela coisa para oferecer, compartilhava para todo mundo. E aí, a gente, né, também voltando esse olhar, olhando para esse olhar para abundância, né, a gente encontra o caminho para a sustentabilidade quando a gente volta para o hoje, né? Então, como que a gente vai girar a economia de um local? A gente vai girar a economia de um local a partir do momento que a gente consome das pessoas do nosso local. A gente vai olhar para o coletivo, utilizando os serviços, girando essa economia que a gente tem acessível, né? Deixa eu ler, realmente, fluxonomia prepara a gente, exatamente, a fluxonomia, ela prepara a gente para esse olhar para o coletivo, né, Maria Clara? Também, quando a gente enxerga o social da gente, enxerga os diferenciais, as qualidades, as habilidades das pessoas, a gente começa a se conectar. E aí, olhando também para esse caminho da volta das comunidades, que eu acho uma coisa muito interessante dessa coletividade, e a pandemia trouxe muito isso, porque as pessoas estão voltando para isso, que já tem pesquisas que comprovam que, por exemplo, os recursos naturais de um local são melhores preservados quando geridos e cuidados por comunidades, né? Então, a gente está falando de pessoas que se juntam para cuidar do seu local. A gente está falando também de uma coisa muito interessante, importante nesse aspecto do coletivo, que é o pertencimento. As pessoas se sentem pertencentes àquela situação, aquele tema em comum, que é uma coisa muito importante, e se juntam, se sentem para cuidar daquilo, né? Então elas se sentem incluídas nisso, e isso é muito importante do coletivo. A gente, ser humano, a gente quer pertencer. Então, quando a gente está fazendo parte de um coletivo, que seja de uma comunidade, que seja de um coletivo dentro da nossa cidade, que seja, por exemplo, dentro da rede da fluxonomia, dentro de outras redes, né? Tem a rede da cuidadoria hoje, tem a rede aqui do Negócio para Elas, do Observatório Luneta, que eu trabalho, enfim. A gente quer se sentir pertencente, a gente quer pertencer a algo, né? E voltando pro aspecto falando de empresas, de redes, enfim, de coletividade, o coletivo está presente, essa transformação coletiva está presente quando a gente abre uma empresa, um negócio, por exemplo, né? Por exemplo, quando a gente inicia um novo empreendimento,
A gente depende de um ecossistema, a gente depende de clientes, a gente depende de fornecedores, a gente que é empreendedora, a gente depende de, por exemplo, quem trabalha com finanças, quem trabalha com marketing, quem trabalha, a gente depende de toda uma rede para que a gente cresça junto. A gente precisa que todos do nosso entorno, da nossa volta, os nossos stakeholders, eles atuem e nos ajudem. A gente precisa deles e eles precisam da gente, né? E quando a gente fala de ecossistema, isso a gente se conecta totalmente com a natureza, né? A natureza é um ecossistema e uma coisa depende da outra. Se a gente não tiver abelha, a gente não tem polinização, né? Sim, a pergunta "você cuida de quê?" é uma ótima forma de encontrarmos outras pessoas em rede. Isso aí, Maria Clara. Essa é uma pergunta que norteia o futuro e o presente, norteia as nossas ações hoje, que vão guiar as nossas ações hoje para criarmos, né, os futuros desejáveis. Conexão por causas e não por causa. Isso, exatamente. E aí, quando a gente é das empresas, né, quando a gente está iniciando uma empresa, a gente depende de um ecossistema. E dentro da economia criativa, que a gente trabalha bastante no Observatório Luneta, né, a gente trabalha baseado na economia criativa, nas novas economias. Quem já, não sei se aqui alguém já passou pelo nosso diagnóstico, sabe muito bem da questão da pergunta de futuro que a gente faz, da onde que você quer estar daqui 10 anos, né? Que é o nosso norte da pergunta, e depois a gente faz o mapeamento de recursos. Quando a gente olha para a nossa potência, para o nosso diferencial, para o que a gente tem de único, né? A gente sai desse ambiente de concorrência, né? Porque se cada pessoa tem de único, tem um diferencial, tem algo único, ela pode se juntar a outras pessoas, sai do ambiente de concorrência para o ambiente de colaboração, para fortalecer o ecossistema em que trabalha, né? Para atuar de forma coletiva, para que todos crescem juntos. Eu tive algumas experiências coletivas muito importantes na minha vida, assim. A primeira delas foi o Movimento Laranja, né, que é um movimento criativo e colaborativo de intervenções urbanas, né, que tinha como premissa promover a cultura do cuidar, era aqui em Pouso Alegre. Hoje a gente está com algumas ações, mas bem devagar, assim, a gente está retomando algumas ações. Então a gente viveu bastante a força dos eventos colaborativos, onde vários coletivos se juntaram para fazer um evento. Isso foi maravilhoso. A gente viu muito tudo isso acontecer de verdade. Depois veio a Casa 282, que foi um espaço compartilhado, que gerou muita interação, muita conexão. E um espaço compartilhado, o coletivo também sempre é muito importante. E agora, no Observatório Luneta, junto com a Mariana Sayad, minha sócia, acontece um Negócios para Elas, que é uma rede de mulheres incríveis. E aí eu gostaria de contar algumas histórias dessa rede para exemplificar essa questão da força do coletivo, né? Quando chegou o Observatório Luneta, o Danilo perguntando como o Observatório Luneta cuida do coletivo. O Observatório Luneta, ele cuida das pequenas empresas, ele fortalece as pequenas empresas, principalmente pequenas empresas, negócios de mulheres também, para que eles se desenvolvam dentro de um ecossistema, utilizando os recursos que tem, utilizando sua potência. A gente evidencia o diferencial dessa pequena empresa para que ela possa entregar algo significativo para o mundo e crescer em rede também, né? Então, e com o Negócio para Elas, a gente cuida de mulheres empreendedoras, incentivando elas a atuarem em rede e também a consumirem de negócios uma das outras,
para que ambas cresçam, desenvolvendo bastante essa cultura colaborativa, essa cultura em rede, essa importância de consumir, de uma fortalecer a outra. E é isso que eu quero falar um pouco, né, desse caso do Negócios para Elas, porque o Negócio para Elas acontecia de maneira presencial, uma vez por mês, acontecia aqui em Pouso Alegre, já aconteceu em Santa Rita e Borda da Mata, mas era presencial. E com essa questão da conexão de mulheres, a gente trazia temas relevantes ao empreendedorismo, a gente ainda traz, né, temas relevantes ao empreendedorismo, principalmente negócios de mulheres, enfim, e a importância da conexão entre elas, né, entre essas mulheres, para que todas cresçam juntos, né, e tinha um momento de pitch, vender o peixe, de se conectar, enfim, era maravilhoso. E aí veio a pandemia, aconteceu a pandemia de uma hora para outra, né, todo mundo ficou em casa. Nesse momento de pandemia, muitas mulheres chegaram pra gente e falaram, não, vocês têm que voltar, a gente quer os encontros online. A gente começou, acho que 2 semanas depois, com os encontros online. E foi uma experiência maravilhosa. Porque a gente percebeu que aqueles encontros online, que os encontros que agora são online, ainda permanecem online, foram a sustentação para que essas mulheres empreendedoras continuassem a movimentar os seus negócios. Foi uma rede de apoio naquele momento de pandemia, onde todas estavam perdidas, todos nós estávamos perdidos, estamos ainda às vezes um pouco perdidos, né? Então, mas naquele momento, daquele baque, todos estavam perdidos e encontraram na rede a sustentação para continuar movimentando seus negócios. Foi um momento em que a gente se juntou para olhar, desenvolver soluções coletivas para os negócios das mulheres. Então, uma das ações que surgiram foi a divulgação coletiva, em que todas as mulheres que participaram dessa ação, criaram um vídeo, né, fizeram um vídeo vendendo peixe e todas as outras compartilharam em suas redes. Ou seja, foi a experiência prática de como é importante a rede para sustentar o todos. É importante essa visão de sair da concorrência. Não, se eu me juntar com a outra pessoa, eu vou concorrer, ele pode ser meu concorrente, ele vai roubar meu cliente, etc. Não, juntos a gente vai desenvolver soluções para melhorar o nosso ecossistema de negócios. E com isso, falando desse aspecto, saindo da concorrência para a colaboração, um grupo a gente tem muita riqueza, muita diversidade de mulheres dentro do grupo, né? Isso, diversidade de áreas, de setores. A gente tem finanças, tem terapia, tem psicologia, tem marketing, tem arquitetura, enfim, a gente tem uma rede muito diversa e isso é muito importante para a riqueza do grupo. Mas a gente tem alguns negócios que são em comum. No caso, a arquitetura, a gente tem 3 arquitetas do grupo. E aí, durante ainda esse ano de 2020, o que essas 3 arquitetas fizeram? Elas se juntaram para realizar projetos que são consonantes para as 3. Então, elas se juntaram, em vez delas se enxergarem como concorrente, como que a gente pode se juntar para desenvolver soluções para o nosso setor e desenvolver soluções para nossos clientes? Ou seja, elas exponencializaram as possibilidades dela. E isso foi uma coisa maravilhosa, assim, que a gente ficou muito feliz de um resultado, porque foi uma iniciativa delas, que foi uma surpresa pra gente, então a gente ficou muito feliz com tudo isso. E, assim, né, porque essa live a gente tá fazendo em meia hora, né, pra depois dessa live aqui, a próxima live é da Cris Matsuoka. E, assim, né, conversando, que até a Maria Clara já falou aqui,
né, da questão da pergunta, você cuida de quê? E eu confio também que a principal pergunta que a gente tem que fazer hoje, nesse dia do futuro, para construir o nosso futuro coletivo com escolhas coletivas, né, baseado na fluxonomia também, é que, né, o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho e o que sou para construir o futuro que eu desejo, né? O futuro que eu desejo e que cuida do mundo e que cuida dos outros também, porque é aquilo que eu falei no início, a gente não tá sozinho, as nossas escolhas individuais, elas impactam no coletivo, elas impactam com todo mundo. E se alguém tiver pergunta, pode perguntar, eu vou olhando aqui. E eu acredito que a gente pode dizer com certeza, com toda a certeza do mundo, que o futuro ele é criativo, o futuro ele é tecnológico, o futuro ele é direcionado pelo cuidar, né? Que a Tiane trouxe na live que ela apresentou hoje, a questão do cuidar. O futuro é humano, né? O futuro ele é high-tech, mas ele é high-thought, que a Daisy trouxe na live que ela apresentou hoje. Mas o futuro ele é coletivo. A gente tem que pensar que as nossas escolhas são também impactam no mundo, impactam em todo mundo. Alguém tem uma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Eu tô lendo aqui o chat que vocês colocaram. Ah, legal. Quem quiser, a fluxonomia, ela tá com turma em aberto, né? Quem tiver interesse aqui, que não conhece a fluxonomia, pode conversar comigo, que se interessar para fazer. Tem o Danilo aqui também, Maria Clara, que também é fluxonomista. A Débora conhece a fluxonomia, que a gente já conversou bastante. Enfim. A Mari. Oi, Mari. Tava falando um negócio para elas agora. Enfim, essa live... Obrigada, Átila. Muito obrigada. A gente trabalhou junto com as formações da Flux. Bom, era esse recado que eu queria deixar para vocês hoje. Agora, daqui a pouco, tem a live da Cris. Espero que tenham gostado. Quem se interessar pela fluxonomia pode entrar em contato comigo ou pela página da fluxonomia, enfim. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. E como eu acho que a gente consegue engajar mais o coletivo, eu acho que a gente tem que sempre estar furando bolhas, que é o que eu e a Mari a gente sempre fala. A gente sempre tem que estar furando bolhas, estar em lugares que a gente não está e conversar com pessoas que a gente não conversa. Isso é muito importante, a gente não pode estar, a gente tem que estar agregando mais pessoas sempre. E eu acho que sempre são as causas em comum que engajam o coletivo. Sempre tem uma causa em comum. Eu acho que tudo isso, quando a gente estava com o Movimento Laranja, que a gente estava aberto para essa questão da cultura do cuidar e que cada um podia fazer uma coisa para transformar o seu entorno, isso era muito... Isso fazer acontecer as coisas, isso é muito engajador. Então as pessoas podem acreditar que é possível sim transformar o mundo, mudando o nosso quintal, mudando a nossa comunidade, né? E se realmente essa questão das causas em comum. Ficou respondido, Danilo?
Eba, que bom que vocês gostaram. O pessoal tá entrando agora, mas aí agora vai ser a live da Cris, pra gente não se estender tanto. A Cris Matsuoka vai trazer um tema super interessante agora. Certinho, muito obrigada e até a próxima live. Como que eu encerro aqui?